Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Clube da Bilheteria. Como de costume no domingo eu vou falar a respeito das principais marcas batidas e do top 5 do final de semana. Lembrando que eu postei um vídeo também lá no meu outro canal, que é o canal Guerra dos Streamings. Caso vocês ainda não conheçam, eu vou deixar o link aqui do lado. Então vamos falar a respeito de mais um final de semana de extremo sucesso de Demon Slayer. Então, vamos lá! E pessoal, como eu falei, eu sou o Felipe, aqui do canal Triple F, também lá do canal Guerra dos Streamings. Hoje eu vou falar a respeito de Demon Slayer e de alguns filmes originais que chegaram e que talvez não tenham atraído o público que era esperado. Vamos começar falando do segundo final de semana de Demon Slayer no topo. Como eu falei no final de semana passado, o filme teve a maior estreia de um filme japonês em território americano e a maior estreia de um filme de língua não inglesa também em território norte-americano. Então o filme foi um fenômeno gigantesco e o filme já bateu o seu antecessor, que é o filme Demon Slayer Mugen Train, para se tornar o maior filme japonês de todos os tempos, e ele ainda tem muito dinheiro para trazer. Então ele deve bater a marca dos 600 milhões de dólares, ele chegou hoje à marca de 569 milhões, um resultado fenomenal, e o filme ocupa as duas primeiras posições como os maiores filmes japoneses aí de todos os tempos. Eu não me lembro outra vez que isso aconteceu, que dois filmes ocuparam o topo de alguma lista, né? Dois filmes da mesma franquia. O mais próximo que eu consigo me lembrar são os filmes Avatar, que ocupam a primeira e a terceira posição. Se não fosse o Vingadores Ultimato ali no meio, a gente teria os dois filmes Avatar dominando as bilheterias mundiais, mas Ultimato foi um enorme sucesso, então lá no Japão a gente tem hoje dois filmes Demon Slayer na primeira e na segunda posição, sendo que esse filme, né, o Castelo Infinito, vai continuar aumentando a sua distância. E se trata, inclusive, se eu não me engano, de uma trilogia, outros filmes vão chegar, então a gente pode aí ver possivelmente 3 ou 4 filmes do Demon Slayer na liderança. Se a gente olhar a listagem, tem até na 8ª posição um filme de One Piece, né? Todos os outros, a grande maioria pelo menos, são filmes de anime, né? Então muitos filmes animados, né? O Japão gosta muito desse estilo de filme, então a gente vê a lista dominada por esses filmes, né? Your Name, Spirited Away e muitos outros fazem parte desses maiores filmes japoneses. E o filme conseguir essa dobradinha, né, 2 finais de semana na liderança, é algo relativamente comum, mas não tão comum assim, tanto que é a 10ª vez que isso acontece em 2025. Mas é algo notável porque o filme não é um filme originalmente em língua inglesa. Isso é menos comum ainda de acontecer, foram poucas vezes. E eu aproveitei para atualizar porque na semana passada eu não tinha encontrado o orçamento do filme, mas pelo que eu consegui encontrar, o orçamento do filme foi 20 milhões de dólares, então o filme vai fazer provavelmente 30 vezes mais do que o seu orçamento. Se a gente considerar filmes americanos, que tem sempre um orçamento um pouco mais inchado, é muito, mas muito difícil a gente ver um resultado como esse. Quem acompanha o canal sabe muito bem, né? A gente tem, óbvio, filmes como Bruxa de Blair, Atividade Paranormal, que conseguem fazer aí múltiplas vezes o seu orçamento, às vezes até milhares de vezes o seu orçamento, mas é algo cada vez mais raro. E uma coisa que eu tinha previsto no final de semana passado é que o filme teria sim uma queda muito grande no mercado norte-americano, porque filmes de anime geralmente são muito front-loaded, né? Muitas vezes as pessoas querem assistir já no primeiro final de semana, assim como filmes de terror, assim como filmes de super-herói, filmes que têm uma fandom já embutida, né? Tem uma base de fãs já embutida, os fãs querem ir e assistir de uma vez, ainda mais anime, né? Que as pessoas querem assistir em grupo, né? As pessoas querem ir juntas ali às salas de cinema. O filme teve uma queda de 75%. Então a queda foi extremamente acentuada, mas o filme não precisa de uma performance gigantesca, né, no mercado norte-americano, porque ele já é o recordista de todos os tempos em vários quesitos aí. É óbvio que ajudaria se o filme tivesse uma queda de 50%, ele já teria inclusive batido a marca dos 600 milhões, mais ou menos, né, se esse fosse o caso, mas não foi isso que aconteceu. De qualquer forma, isso não desmerece em nada o filme, é só uma tendência de mercado que a gente vê, que filmes de anime as pessoas querem assistir já num primeiro momento. Na segunda posição ficou o filme GOAT, né, G-O-A-T, que seria Greatest of All Time, ou o melhor de todos os tempos. Pelo menos esse é o nome que eu encontrei lá no IMDb pro filme em português,
né, porque eu dei uma pesquisada e tal, e o filme custou 27 milhões de dólares, é um filme da Universal, produzido pelo Jordan Peele, mas não dirigido por ele, né, então não tem aquele apelo do Jordan Peele, nem a qualidade, né, de um filme do Jordan Peele, pelo menos pelo que eu consegui encontrar. E o filme abriu com 13,5 milhões de dólares. E o resultado não foi bom, né? Porque filmes de terror costumam ter quedas muito altas do final de semana de estreia para o segundo, terceiro final de semana. Então o filme deveria ter tido uma performance um pouco melhor. Eu não sei qual vai ser o apelo desse filme também no mercado internacional. Então, para um ano, né, com filmes de terror de muitos sucessos, esse filme não dá para negar que teve uma performance, eu acredito que um pouco aquém das expectativas. Não que as expectativas fossem muito altas, eu tô dizendo mais a expectativa do estúdio, ainda mais envolvendo o Jordan Peele, que queria de qualquer jeito comprar o filme A Hora do Mal para transmitir através da produtora dele, e aconteceu toda aquela confusão que eu já expliquei para vocês em vídeos anteriores. Então, um filme do Jordan Peele não ser um sucesso logo depois que A Hora do Mal saiu, com certeza não vai pegar bem, né, para a produtora, acho que é Monkey Paw Production, né, que é a produtora do Jordan Peele. Avançando para um filme que teve uma queda bastante positiva do segundo para o terceiro final de semana agora, foi o filme The Conjuring, ou Invocação do Mal, O Último Ritual. O filme caiu 49%, trouxe mais 12,9 milhões de dólares. Então, o filme, no seu terceiro final de semana, fez praticamente o primeiro final de semana do filme GOAT, e o filme chega a 399, vamos falar, né, 400 milhões de dólares, até o momento, que já coloca ele em pé de igualdade com outros filmes da franquia. Na verdade, já ultrapassou todos os outros filmes da franquia. Então, Invocação do Mal, com certeza o universo mais bem sucedido, pelo menos sem a gente ajustar pela inflação. Obviamente tem muitas franquias de terror a essa altura, mas eu acho que nenhum universo foi tão bem moldado como esse que foi criado pelo James Wan, né? Eu acho que eles conseguiram criar um universo que se conecta de forma muito boa, e o filme tá aí para trazer o resultado. O filme custou 55 milhões, que é um orçamento bem alto para um filme de terror, mas foi uma aposta que fez total sentido, né? Porque é uma franquia que já se provou muitas e muitas vezes. E aqui a gente vê, né? O filme abriu com 187 milhões de dólares, aí subiu para 332 milhões, depois para 399. Então o filme ainda trouxe mais 67 milhões nos últimos 7 dias. Eu imagino que esse filme tem potencial real de chegar à marca dos 500 milhões de dólares, porque ele ainda trouxe um valor muito alto aí nos últimos dias. Eu acho que ele vai continuar trazendo bastante dinheiro. Óbvio que o aspecto de ser um filme de terror não é tão bom, mas o filme já tá tendo quedas pequenas, né, nesse último final de semana, então eu imagino que ele vá ter uma performance boa daqui pra frente. Eu acho que muitas pessoas que ainda não foram assistir podem assistir vendo o sucesso que o filme vem tendo. E aqui as 8 maiores aberturas de 2025, né? O filme teve uma abertura de 83 milhões de dólares, o filme fez 13 milhões de dólares no seu terceiro final de semana. Aqui tem o comparativo, né? O Minecraft no terceiro fez 40 milhões, Lilo e Stitch 32, Superman 24, Quarteto Fantástico 15 milhões, Jurassic World 23 milhões, Capitão América 14 milhões e Como Treinar o Seu Dragão 19 milhões. Então o filme de fato seguiu a tendência e teve um terceiro final de semana pior do que todos os que vieram na sua frente, mas ele tá em pé de igualdade praticamente com o Capitão América, com o Quarteto Fantástico, o que mostra mais uma vez que as quedas de filmes de super-herói são sempre bem acentuadas. Aqui é o comparativo entre os 4 filmes da Invocação do Mal, não o comparativo de toda a franquia. A gente tem o primeiro filme com 320 milhões, então proporcionalmente ao orçamento o filme ainda é um sucesso maior, né? Porque o filme fez mais vezes ali o seu orçamento, o filme foi um sucesso muito grande, fez 16 vezes mais ou menos o seu orçamento. Depois Invocação do Mal 2 fez 322, mas o orçamento dobrou. Depois o terceiro, como sempre, um asterisco gigante, porque foi lançado simultaneamente na HBO Max, lá naquele momento de pandemia. E o quarto, 399 milhões. Então, um resultado simplesmente fenomenal. Eu acho que poucas pessoas diriam que o filme Invocação do Mal teria um resultado tão próximo de um filme como Quarteto Fantástico, ou até superior a filmes de super-herói que a gente já viu, né? Capitão América 4 e assim por diante. Esse filme tá tendo uma performance superior, vai ultrapassar com certeza muitos desses filmes. E aqui, nesse final de semana, o filme ultrapassou
A Freira, né, como eu falei no final de semana passado, é um filme que eu assisti os 2 filmes da Freira, né, no domingo passado, se eu não me engano. O filme agora é o mais bem-sucedido, ultrapassando os 365 milhões que a Freira fez e todos os filmes também da Annabelle. E pessoal, antes de continuar, eu queria falar com vocês a respeito de um dos grandes parceiros aqui do canal, NordVPN. Abrindo o jogo aqui para vocês, eu não gosto muito de fazer propaganda aqui no canal, quem acompanha sabe muito bem que eu trago poucas vezes marketing aqui nos vídeos, e eu gosto de fazer vídeos somente de empresas que eu conheço, de empresas que eu confio, que eu sei que de fato funcionam. Então, eu insisto tanto no NordVPN, eu recuso pelo menos uns 3 marketings aí por semana, mas o NordVPN é um serviço que eu uso no dia a dia, é um serviço que eu confio, que eu uso para muita coisa, para mandar arquivo, né, para proteger meu computador. Quando eu vou entrar em algum computador em outra máquina, normalmente eu acesso o site do NordVPN para fazer o login primeiro, porque é uma rede pública, então protege bastante o computador. Então é o que eu mais gosto. Eu já li todo esse documento aqui da TechRadar, né, ó, que classificou o NordVPN como o melhor VPN, então eu convido vocês a lerem também. Você utiliza para acessar a internet de outros países também, que muitos veem como a função principal de um VPN. Você pode entrar na Netflix do Japão, eu utilizei na época para acessar o Hulu lá dos Estados Unidos, eu trouxe muitos vídeos aqui no canal já utilizando um VPN, então é um serviço que eu recomendo bastante para vocês e tá rolando uma promoção muito boa. Você ganha 73% de desconto e 3 meses grátis, né? Ó, e ainda garantia de reembolso de 30 dias. Aí você tem R$ 8,90 por mês no plano básico, R$ 10,90 por mês no plano Plus e R$ 13,90 por mês no plano completo. Nesse plano completo você tem VPN segura e rápida, proteção anti-malware de navegação, bloqueador de anúncios e rastreadores, gerenciador de senhas e verificador de vazamentos e 1 TB de armazenamento na nuvem. Então, às vezes, o que você está pagando para ter um armazenamento do Google, você consegue pagar para ter, você paga e ainda sobra para ter o NordVPN. Então, deem uma olhada, deem uma pesquisada que vale muito a pena, eu vou deixar o link aqui na descrição. E na 4ª posição ficou o filme Downton Abbey, o grande final. Não sei se é o grande final, se a gente vai ver mais séries, né, como que vai ser feito isso, porque eu não conheço bem essa história da Downton Abbey, eu sei que tem temporadas e agora tem filmes, mas o filme fez 6,3 milhões de dólares com uma queda de 65% e o filme chega a 59 milhões com um orçamento de 50. Então não é algo sensacional, novamente é uma produção britânica, é uma produção que envolve várias produtoras, provavelmente vários cofinanciadores ali participando do filme, e é um filme que vai bombar quando chegar a uma plataforma de streaming. Obviamente, muitas pessoas que assistiram a série não vão pagar para ir até a sala de cinema, então acredito que seria um filme que já seria bem sucedido se fosse lançado em uma plataforma. Agora ele tendo uma performance na sala de cinema já é um ponto positivo, pelo menos é uma opinião que eu tenho. Eu acho que cada filme a gente tem que analisar de uma forma. É óbvio que esse é o clube da bilheteria, então o filme não vai ser um sucesso gigantesco nas bilheterias, mas eu acho que tem muito, né, eu acho que a gente tem que analisar situação por situação. Não tô dizendo que o filme é um sucesso nas bilheterias, mas eu acho que essa talvez não tenha sido a intenção dessa franquia como um todo, mesmo que os seus antecessores tenham feito um sucesso bem maior. Se a gente olhar, o primeiro filme fez 194 milhões de dólares e custou somente 13, então o filme também se pagou muitas e muitas vezes. Depois o segundo fez 92 milhões, aí com orçamento de 40, então foi um filme que já é questionável se ele se pagou nas salas de cinema, né, porque o filme teria que ter feito um valor um pouco maior do que isso, e agora esse terceiro fez pouco mais do que o seu orçamento. Então, novamente, o filme não é um sucesso nas bilheterias, muito menos se a gente comparar com os seus antecessores. E na 5ª posição ficou o filme A Longa Marcha, que caiu 44%, é um filme que... O filme fez mais 6 milhões de dólares, chegou a 25 milhões e teve um orçamento de 20 milhões. É baseado em um livro do Stephen King, né, um cara que eu gosto bastante, eu já falei isso no vídeo passado, eu li vários livros dele, né, mas não sei se é um filme que vai engrenar.
Eu imaginei que o filme fosse ter uma queda positiva, o que de fato ele teve, 46%, mas eu acho que o filme teria que ter caído 5, 10% para mostrar que ele continuava bem engrenado, que ele ia trazer muito dinheiro. Eu acho que com uma queda de 50%, a tendência é que o filme tenha quedas gradativas a partir de agora, vai perder muita sala porque o volume foi muito pequeno, né? Fez 6,3 milhões, então provavelmente não vai ser um sucesso nas bilheterias também, mesmo que a aceitação esteja sendo tão positiva. Então, praticamente todo mundo que eu vi falando desse filme elogiou bastante, gostou bastante. Então é uma pena, né, que esse filme não conseguiu atrair o público. Se fosse talvez de uma Warner, de uma Universal, infelizmente a Lionsgate talvez não faça o investimento necessário no marketing, né, ou em atores ou em diretores ali, para o filme engrenar, né, nas bilheterias, fazer mais sucesso do que deveria. Na sexta posição, eu fiz uma confusão, eu vou explicar rapidamente para vocês. Na sexta posição tá o filme A Big Beautiful Journey, A Big Bold Beautiful Journey, na verdade, tem inclusive uma palavra a mais aí, que é o filme A Grande Viagem da Sua Vida, que é um filme com a Margot Robbie e com Colin Farrell. Eu, quando li, não sei por que motivo, eu bati o olho, eu li bem rápido, eu anotei os números, só que eu fiz uma análise inteira baseada no filme do Paul Thomas Anderson com Leonardo DiCaprio, que não tem o nome não tem nada a ver com a Big Beautiful Bold Journey aí, mas é um nome comprido também, é uma batalha após a outra, a Battle After Another, um negócio assim. Então eu fiz toda uma análise como se o resultado tivesse sido desse filme do Paul Thomas Anderson. Então, só explicando pra vocês, eu cometi essa gafe, mas o filme do Paul Thomas Anderson tá chegando, justamente por isso que eu fiz a confusão, né? É um filme do Leonardo DiCaprio, então eu tô na expectativa, eu fiquei bem decepcionado com o resultado, e eu fiquei feliz agora há pouco, né, quando eu percebi que eram filmes totalmente diferentes. Então esse filme com a Margot Robbie tá tendo uma performance muito ruim, né? O filme teve uma performance péssima, tanto que é um filme de um grande estúdio da Sony Pictures, com a Margot Robbie, com o Colin Farrell, né, que pra quem não sabe é o ator que fez o Pinguim, fez muitos outros filmes, óbvio que no Pinguim ele tá cheio de maquiagens, mas é um ator muito bom, né? O filme não tá sendo tão bem recebido assim, mas eu acho que deveria, só pelo peso dos atores, ter atraído mais dinheiro. O filme fez 3,5 milhões de dólares só, o que mostra que a Margot Robbie não tá no melhor momento, né? Se a gente tirar o filme da Barbie, óbvio que não dá pra gente tirar, mesmo se a gente considerar o filme da Barbie, os últimos filmes dela foram Amsterdã, Barbie, Babylon e esse filme, A Grande Viagem da Sua Vida. Então, desses 4 filmes que ela lançou desde 2022, somente o filme da Barbie foi um sucesso, e foi um sucesso com S maiúsculo, com S do Superman, né? Porque o filme fez quase 1,5 bilhão. Só que os outros 3 filmes foram grandes fracassos, né? Fracassos com orçamentos muito altos, né? Inclusive o filme Babylon teve um orçamento astronômico, um filme do Damien Chazelle que deveria ter feito mais dinheiro, na minha opinião, porque eu gostei do filme, mas, né, não dá pra negar que os últimos filmes desde 2022, somente o Barbie que se destacou, porque o papel casou perfeitamente com a atriz. Então é mais um ponto, né, que ajuda aquela história que a gente tá falando faz tempo, que não existem mais as estrelas de Hollywood que atraem a bilheteria por si só. Uma delas, que eu disse várias vezes, é o próprio Leonardo DiCaprio, que tá soltando o filme na semana que vem. Então vamos ver qual vai ser o resultado do filme do Paul Thomas Anderson, né, porque realmente é muito difícil a gente atrelar o sucesso de um filme a um ator que tá ali no elenco, porque não tem atriz mais bem-sucedida nos últimos anos do que a Margot Robbie com o filme da Barbie, mas a gente tá vendo outros filmes com ela fracassando. Outro filme que foi lançado nesse final de semana foi o filme da Angel Studios, The Senior, que é um filme que estreou em 2023. O filme estreou em 2023, mas chegou agora nas salas de cinema em 2025. Eu não consegui encontrar o orçamento. Os filmes da Angel Studios têm um esquema um pouco diferente ali, né? Tem aquele esquema sempre de pay it forward, que você paga para outra pessoa assistir o filme. Então não encontrei o orçamento. O filme tem hoje uma bilheteria de 2,8 milhões. Mas para o filme ter sido filmado em 2023 e tá sendo lançado agora, alguma coisa aconteceu ali nos bastidores,
realmente, por ser um filme que tá na 7ª posição, eu acabei não indo muito a fundo para entender. Se vocês quiserem, digam aqui nos comentários que eu pesquiso um pouco mais. Toy Story continua lá nas salas de cinema, caiu 59%, fez mais 1,4 milhão de dólares. E o filme Weapons, ou A Hora do Mal, chegou à 10ª posição. Então ainda não saiu do top 10, mas já caiu bastante, o filme já perdeu, né, aquele ímpeto desenfreado que ele vinha trazendo. E o filme chegou a 263 milhões de dólares, então bateu o filme Corra, não bateu o filme Sinners, né, ou Pecadores, que tá com 365 milhões. O filme Nós tá com 256, então bateu também o filme Nós. E o filme Nope com 171 milhões. Eu assisti o Nope pela primeira vez algumas semanas atrás. Não achei uma maravilha, eu achei o mais fraco, com certeza, dos 3 filmes do Jordan Peele. E aqui a evolução, né, semana após semana, o filme evoluiu 4 milhões de dólares nos últimos 7 dias, então provavelmente na semana que vem já vai ter saído do top 10. E falando em sair do top 10, a comédia Uma Sexta-feira Mais Louca Ainda saiu do top 10, está na posição de número 11, não conseguiu atingir o seu antecessor, apesar de ter tido uma performance bem sucedida. Com certeza, um sucesso para Disney, mesmo que um sucesso um pouco menor. Outro filme que saiu do top 10 foi o filme Hamilton, que caiu acho que para a posição de número 15 mais ou menos, ele estava na posição de número 8, mas é comum porque é um musical, né, que não é nem um musical, é um filme que foi filmado no teatro mesmo, então é uma experiência de 1 ou 2 finais de semana, não é um filme que teria mesmo uma longevidade muito grande. E finalmente o filme da Bleecker Street, né, eu nem cheguei a falar dele, mas ele saiu do top 10, é o filme Spinal Tap 2. Spinal Tap é um filme que gira em torno de uma banda, eu assisti, mas eu assisti muito tempo atrás, né, o filme saiu do top 10, porque a sequência, como eu disse, é um filme da Bleecker Street, é um filme que foi comprado ali bem pequeno, então não foi um filme que conseguiu atrair de volta o público do primeiro. E pelo que eu me lembre, né, é um filme da década de 80, e ele é um dos primeiros mockumentaries, né, aqueles documentários falsos que giram em torno de uma banda de rock, e demorou muito, óbvio, né, o filme da década de 80, lançando uma sequência agora em 2025, então o público nesses praticamente 50 anos, né, do lançamento do filme original, muita gente não deve ter continuado ou pedido, né, por uma sequência. Só mostrando aqui o filme do Aronofsky também, né, Os Ladrões, com 29 milhões, com certeza um grande fracasso, uma das grandes decepções do ano, porque não é nem todo ano que tem um filme novo do Darren Aronofsky, então com certeza uma decepção aí para muita gente. O Quarteto Fantástico também já perdeu totalmente a relevância, o filme está trazendo 2 milhões de dólares, né, trouxe 2 milhões de dólares nessa última semana, então realmente um resultado muito fraco de 519 milhões. Como eu tinha previsto, né, algumas semanas atrás, o filme vai chegar estourando até uns 525. Os Caras Malvados chegaram a 207 milhões de dólares com um orçamento de 80 milhões, então, né, o filme está chegando a 2,5 vezes o seu orçamento, que considerando o lançamento já é um sucesso, né, entre aspas, porque o filme parecia que ia fazer muito menos dinheiro do que o seu antecessor. O primeiro fez 250, o segundo tá com 207. Eu sei que não é, né, não tá tão próximo assim, mas eu esperava que o filme fosse chegar no final ali com 160, 170 milhões, então o resultado é satisfatório, levando em consideração a fraca abertura. O filme Jurassic World Rebirth, né, fez mais dinheiro até do que o filme do Quarteto Fantástico, sendo que ele já tá há bem mais tempo nas salas de cinema, ele fez mais 3 milhões de dólares nessa última semana. O filme da Fórmula 1 também fez cerca de 3 milhões, chegou a 624 milhões de dólares, com certeza um resultado extremamente satisfatório. Já estão falando aí no segundo filme, né, não vai poder chamar Fórmula 2, mas vai chamar Fórmula 1, né, sei lá o quê. Então, um filme de extremo sucesso, a melhor propaganda possível aí, não tão boa quanto a propaganda da Barbie, né, que foi o filme da Barbie, mas com certeza uma propaganda muito positiva para a Fórmula 1. E o filme Premonição, que também foi lançado há muito tempo, continua trazendo dinheiro semana após semana. O filme chega a 313 milhões, mais um sucesso gigantesco. Esse talvez seja conhecido aí como um dos melhores anos para filmes de terror. Então vamos acelerar, a gente chegou aqui no Brasil no final de semana passado, né, porque os números demoram um pouquinho para serem atualizados. A gente tem na primeira posição Demon Slayer com 26 milhões de reais, né, aqui eu tô falando em reais. Invocação do Mal 4, 16 milhões de reais. Toy Story, 1,8 milhão de reais. A Sogra Perfeita 2,
810 mil reais e Quarteto Fantástico 545 mil reais. Então, valores bem menores, né? Valores que em algumas ocasiões não afetam tanto o resultado final de um filme, mas com certeza o Demon Slayer teve um resultado muito bom, né? 26 milhões são aí praticamente 6 milhões, 7 milhões de dólares. E o top 5 no Brasil continuou o mesmo. Lilo e Stitch com 214 milhões, Como Treinar Seu Dragão com 121, Minecraft com 111, Superman com 92 e Quarteto Fantástico com 84 milhões. É curioso a gente ver que o Quarteto Fantástico parece, pelo menos, que teve mais ingressos vendidos do que Superman, provavelmente porque o público é mais novo, então esses 84 milhões de reais precisaram de mais gente para vender esses ingressos do que o filme do Superman. Só uma curiosidade, o filme do Superman continua na frente, mas eu acho interessante, né, que Quarteto Fantástico, possivelmente toda a Marvel, né, tem um público mais infantil. No top 5 dos Estados Unidos, Minecraft, Lilo e Stitch, Superman, Jurassic World e Pecadores, então nada mudou. E no top 5 mundial, Nizza 2, Lilo e Stitch, Minecraft, Jurassic World Renascimento e Como Treinar o Seu Dragão. Será que o filme de Demon Slayer na semana que vem vai bater Como Treinar o Seu Dragão? Porque o resultado não tá tão distante assim. Eu imagino que isso vai acontecer, talvez não na próxima semana, mas na outra. E o resultado dos estúdios continua basicamente o mesmo, a gente só viu a Sony e a Paramount invertendo de posição. Essa briga eu acho que vai continuar até a última semana do ano, porque a gente vai ver a chegada de Avatar, então acho que o mercado ainda vai mudar muito daqui pra frente. Então, como sempre, eu gostaria de saber a opinião de vocês a respeito desse assunto, o que vocês acharam do segundo final de semana de Demon Slayer. Como sempre, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu e nos vemos em breve.